pedir ao Levi que possa pôr o PowerPoint. O título do sermão desta manhã é A Sorte Chegou. E antes de mais eu quero perguntar, podem levantar a mão, não precisam dizer, quantos é que gostariam de ter sorte? Ninguém gostava de ter sorte. Vamos ver, quantos de vocês é que não querem ter sorte então? Quem não quer ter sorte? Também ninguém. Então, vamos ver. Quantos querem ter sorte? Quantos gostavam de ter sorte? Ah, ok, está melhor. Muito bem. Pois é, todos vamos gostando de ter sorte. Queremos ter sorte em encontrar a mulher ou namorada perfeita, ou o homem... Ok, tentar não mexer tanto. Ou encontrar o homem ou o namorado perfeito. Queremos ter sorte de manter-nos em linha, não engordar. Queremos ter sorte de ter saúde. Todos esperamos ter sorte de encontrar o melhor trabalho, com o melhor salário. Todos esperamos ter sorte em muitas coisas. E ao final também passamos essa esperança de sorte para a igreja. Também esperamos ter sorte de que a nossa igreja não tenha inimizade entre ninguém, que todos se levem bem. Esperamos ter sorte de que a igreja tenha dinheiro para os projetos. Esperamos que haja sorte e que a igreja cresça. E vamos esperando que haja sorte. E recolhi uns pensamentos de alguns autores que falam sobre a sorte. O primeiro, de Coleman Cox, diz: eu acredito demais na sorte e tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Confúcio dizia também: em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação prévia, e sem tal preparação o falhanço é certo. Winston Churchill dizia também: a sorte não existe. Aquilo a que chama sorte é o cuidado com os pormenores. E Anthony Robbins dizia: o encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte. Esta manhã quero comparar convosco 3 passagens bíblicas. 3 histórias nas quais podíamos dizer que houve sorte ou que não houve sorte. E na terceira vamos encontrar um exemplo de cada uma. E vamos tentar ver qual é a base para que exista esta sorte. Eu gosto muito desta frase: o encontro da preparação com a oportunidade. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 16 e 19. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 16. Diz assim: ora, os quais, os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de facto todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui no livro de Hebreus relata de forma resumida uma história que encontramos em Números, que vamos ver daqui a pouco. Mas antes de entrar nesta história, queria ver convosco um bocadinho o contexto em que está posta.
encontramos aqui um pequeno mapa. Eu gosto dos mapas porque nos ajudam a ver, principalmente na história do povo de Israel, um bocadinho onde é que eles estão no percurso histórico. Então, neste momento, o povo de Israel está... Deixa eu ver se... Ok. Está aqui no deserto de Parã e Deus os envia a ir para o norte para visitar Canaã, para ver se a terra é boa. Mas estamos num momento em que eles já passaram por muitas coisas. Saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, ou seja, já viram as 10 pragas do Egito, Deus livrar-los do faraó, já viram o milagre do Mar Vermelho, já viram a nuvem de fogo, a coluna de fogo e a nuvem, já viram Deus a dar água por meio de uma pedra, quando eles tinham sede no deserto, já viram o maná, já viram no Monte Sinai Deus a dar os 10 mandamentos, algo tão terrível que eles tiveram de dizer a Moisés: vai tu, que nós não podemos aproximar-nos de um Deus tão poderoso, nem ouvir a sua voz. Foram vendo ao largo desta caminhada várias vezes Deus manifestando o seu poder. Um pouco antes do episódio que nos está relatado, uma vez mais tiveram fome, queixaram-se que tinham falta da comida que estavam habituados, e Deus mandou-lhes codornizes. E chegaram agora aqui. Chegaram à oportunidade que Deus estava a prometer desde Abraão. Desde que estavam escravos no Egito 400 anos, estavam à espera desta oportunidade. A oportunidade de possuir a terra que mana leite e mel. E para isso foram escolhidas pessoas bastante capazes. Das 12 tribos foram escolhidos Samua, Safate, Caleb, Gigial, Oseias, que se chama Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Estes nomes a nós não nos dizem muito, mas para aquelas pessoas era o representante exemplar de cada tribo, o príncipe de cada tribo, que os representava e que eles achavam capaz para poder dar um relato justo e coerente e que lhes ia dar a oportunidade de tomar a decisão do que eles iam fazer daqui para a frente. Os líderes do povo. Pessoas capazes. Foram os que foram enviados durante 40 dias para ver se a terra que Deus tinha prometido realmente era boa ou não. E podemos ver um bocadinho o relato que se segue no livro de Números, no capítulo 13. Vamos ver o que relataram estes espias. Números, capítulo 13. A partir do verso 27. Diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Antes no texto vemos que eles trouxeram alguns frutos da terra. Eles aqui dizem: este é o fruto da terra. Podemos ver um bocadinho antes que falava de um ramo de uvas que tinham de trazer entre 2 homens, e mais frutos que eles trouxeram, coisas extraordinárias que diziam que aquela terra era boa. E no versículo 28 continua o relato. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amaleguitas habitam na terra do Negueb. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Era tudo muito bom ao princípio, mas depois já começaram a ver que nem tudo se encaixava. Havia gente grande, havia pessoas poderosas, cidades fortificadas. E no meio disto tudo, deste relato, Oseias, que Moisés nomeou Caleb, levanta-se
e fez calar o povo e disse, no versículo 30, Ei, calma aí. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele interrompeu este relato. Ele já não estava a aguentar o que estava a ouvir. Vamos subir, nós podemos. E voltaram os outros a continuar a dizer, mas desta vez disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E depois no versículo 32 diz que eles começaram a infamar a terra que tinham visto. Já não começaram a relatar o que tinham visto, senão começaram agora a dizer infâmias sobre a terra. E disseram, a terra por meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Então, uma terra de leite e mel, mas agora também devora os que vivem nela. Muito bem. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E agora começam a exagerar. São gigantes, muito bem, mas dizem que eram como gafanhotos aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos para eles. E eles olhavam para nós como gafanhotos. A oportunidade foi apresentada diante do povo. Eles começaram a relatar o que tinham visto. Primeiro os frutos da terra, uma produção espetacular. Mas depois, em vez de fazer o relato do que eles tinham visto, foi o medo que falou à frente. E diante dessa oportunidade que Deus lhes tinha dado, eles começaram a mostrar não a oportunidade, senão o medo que eles tinham de avançar para possuir essa oportunidade. E no seguinte capítulo, vemos um bocadinho a reação que o povo teve diante deste relato. A partir do versículo 2 diz, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Tão grande foi o medo de possuir a promessa de Deus, que preferiam ter morrido no deserto ou ter morrido no Egito, ficar lá escravos, do que entrar nesta terra que mana leite e mel. A oportunidade se apresentou, mas o povo não estava preparado. Então podemos dizer, não tiveram sorte, não conseguiram conquistar? Mas faltava preparação quando Deus colocou a oportunidade. Infelizmente, nos versículos 22 e 23 do capítulo 14, diz que, como consequência desta falta de fé, eles tiveram de caminhar durante 40 anos. E dos que estavam vivos, que saíram do Egito, só Josué e Caleb os confiaram na promessa que podiam, com o poder de Deus, entrar e conquistar a terra. Só esses dois entraram 40 anos mais tarde na mesma terra. Deus colocou a oportunidade. Deus estava disposto a capacitar o seu povo para poder conquistar essa terra. Mas eles preferiam fugir da oportunidade. Preferiam morrer no deserto a entrar e usufruir da terra. É triste, mas às vezes também nos acontece a mesma coisa. Vemos que Deus nos mostra alguma oportunidade em muitas áreas da nossa vida, ou mesmo na nossa igreja, e ficamos a pensar,
E se acontece isto? E se depois não corre bem? E se depois não temos dinheiro para acabar isto? E se não dá, e se não dá, e se não dá? E dizemos, o melhor é ficarmos quietos e fazer as coisas como sempre fizemos. O melhor é ficarmos no nosso grupinho aqui, estamos bem. Não é preciso avançar, nem é preciso fazer mais nada. Estamos bem aqui, vamos nos deixar estar quietos. E o problema com as oportunidades é que elas não estão todos os dias. Que o povo de Israel demorou 40 anos até poderem ter a mesma oportunidade. E depois dizemos, olha, não teve sorte, coitadinho. Foi uma pena. Não sabíamos, se soubéssemos, já tínhamos ido. Se soubéssemos, já tínhamos feito. Esta é uma experiência na qual eu vejo que a oportunidade e a preparação não se juntaram. A sorte não surgiu. Mas vamos ver outra história. Outra história que é também conhecida de todos. Em 1 Samuel, capítulo 17, encontramos a história de Davi e Golias. Uma história subejamente conhecida por todos. Primeira de Samuel, capítulo 17. Vemos que aqui havia um inimigo de Israel, os filisteus, o povo do mar, que estava a ameaçar diretamente o povo de Deus. E estava a ameaçá-lo de uma forma interessante. Estavam a colocar um soldado bem preparado, bastante mais forte que a média, um campeão, para lutar com um campeão do outro lado. Em vez de derramar sangue a torto e a direito, colocaram só um homem para decidir a batalha. Só que homem. Quando nós vemos a descrição do versículo 4 ao 7, é interessantíssimo o que poderia chegar a assustar esse homem, esse soldado. Vamos ler, diz que no versículo 4, que saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo, que traduzido são uns 2,90 metros. Nós, quando vemos alguém de 1,90 m, já dizemos que é alto. Agora somamos 1 metro mais. E continua a descrever no versículo 5. Diz que trazia na cabeça um capacete de bronze. E logo diz que vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 50.000 ciclos de bronze. Ou seja, traduzindo, a couraça deste soldado pesava aproximadamente uns 60 quilos. Se eu ponho um saco de 60 quilos em cima de alguém, não sei se levanta aqui. Pois isso era a roupa que ele levava. 60 quilos só a parte de cima, sem contar já o capacete e o resto. 60 quilos. E continua dizendo que trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança diz que era como o eixo do tecelão. E agora diz que a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. E diante dela ia o escudeiro. Ora, 600 ciclos vai a ser quase também uns 7 quilos. E agora vamos pensar um bocadinho. Uma lança, um pau com uma pontinha de ferro, qualquer um lança. Qualquer um atira. Mas agora vamos pegar num garrafão de 5 litros. São 5 quilos só, não é? E agora vamos atirá-lo. Agora imaginem 2 quilos mais na ponta de um pau. Isso era a arma deste soldado. Uma lança, algo que se atira à distância, que só a parte da frente pesava 7 quilos. 3 metros de altura.
Bastava ele sentar-se em cima de alguém, eu acho que já ficava tudo resolvido. E este é o cenário que Davi encontra quando visita os seus irmãos. O texto diz que Davi fica muito indignado que ninguém ainda tenha tido coragem de enfrentar o gigante. E eu vou-vos propor um exemplo que eu não sei se vocês alguma vez pensaram nisto. Davi, no capítulo anterior, mostra que foi ungido por o profeta Samuel para no futuro vir a ser rei de Israel. Mas neste momento, quem era rei era Saúl. Que anos antes de começar o seu reinado, também foi ungido pelo profeta Samuel. Então vemos que há um homem que Deus escolheu para liderar o seu povo. Há um homem que foi ungido por Deus para, em momentos como este, levantar e, com o poder de Deus, poder derrotar um gigante. E esse homem não era Davi, era Saúl. Saúl tinha a oportunidade de defender a Deus, defender o seu povo e derrotar esse gigante. Saúl, segundo lemos, era um homem alto, um homem forte, um homem preparado. Já depois de vários anos como rei, tinha bastante instrução militar também. E era um homem ungido por Deus. Era o campeão ideal para lutar contra Golias. Só que Saúl estava escondido na sua tenda. E agora alguns podem dizer, pois é, Davi teve sorte, com uma pedrinha acertou lá e olha, caiu o gigante. Mas o que passa é que Davi, segundo lemos o relato, ele já se tinha vindo a preparar. Lá com as ovelhas, se vinha um lobo, se vinha um urso, se vinha um leão, não importava. Ele confiava em Deus, confiava que Deus estava com ele. Ele protegia as suas ovelhas. Davi tinha aprendido a confiar em Deus e não tinha medo de que o oponente estivesse diante dele, porque ele estava com Deus. E vemos que Davi se levanta, pega umas pedrinhas no rio e vai. O gigante até se sente ofendido. Então manda-me uma criança aqui lutar comigo. Depois de tantos dias aqui, que eu venho aqui todas as manhãs e todas as noites a assustar-vos, agora é o que vocês me mandam. Tanto tempo a pensar para isto. E vemos que Davi luta não em seu nome, senão em nome de Deus. E vence o gigante. Aqui já vemos outro exemplo. Já vemos que surgiu a oportunidade. Surgiu o momento de prova, o momento que era necessário atuar. E temos duas pessoas, as duas ungidas por Deus. Uma, à parte de ser ungida por Deus, tinha os requisitos físicos e a capacidade para isso, e a outra só tinha um bocadinho de experiência, mas tinha a fé e a confiança em Deus. Alguns podem dizer que Davi teve sorte, mas o que ele teve foi uma preparação na escola da confiança em Deus. E quero ver convosco uma terceira história. Uma parábola que encontramos no capítulo 25 de Mateus. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, encontramos uma parábola também muito conhecida por todos. A parábola dos talentos. Diz-nos, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu.
E agora começa a descrever. Mas agora isto é um bocado injusto. Eu não posso esperar a mesma coisa de cada um. A um deu 5, esse tem muito mais possibilidades. Pode inverter um e depois, se corre bem, ainda tem os outros para recuperar, se corre mal. O de 2 também ainda pode ver se dá para avançar com um e depois vai com outro, se correu bem. Mas agora o de 1, o que é que ele vai fazer? Se ele tenta avançar com só uma coisa que tem e se a perde, depois o que é que vai dizer? Em total, é o dinheiro do chefe dele que ele está a usar. Se ele gasta mal e depois não pode devolver, vai ficar num apreto. E diz-nos que o de 5 conseguiu multiplicar o dinheiro. O de 2 também. Mas este teve medo e escondeu debaixo da terra. Já conhecemos a história. E agora eu fico a pensar: quantos talentos é que eu tenho? Quantos talentos é que Deus colocou nesta igreja? Quantos talentos Deus colocou na minha vida? Será que tenho 5? Será que tenho 2? Será que tenho 1? Quantas oportunidades Deus colocou na minha vida? Quantas oportunidades Deus deu ao seu povo, a esta igreja? Tenho estado a aproveitar essas oportunidades que Deus me tem dado? Continuamos a dizer: não tive sorte ainda. Antes de continuar, queria apresentar uma pessoa que eu acho que vocês, muitos devem conhecer, que se chama Nick. Este jovem, ainda que nesta foto se vê uma pessoa qualquer, quando nós olhamos as condições do nascimento dele, nós diríamos diretamente: não tem nem um talento. Talvez tenha o da vida, mas pronto. Ele nasceu sem braços e sem pernas. Só uma pequena parte do lado esquerdo. E nessas circunstâncias nós diríamos: não vai poder fazer nada da vida. Pois é, mas ele pensou diferente. Ele pensou: Deus fez-me assim, Deus pode usar-me. Ele pode nadar, ele pode cortar a barba sozinho, casou-se, é pai, mas principalmente ele dedicou a vida dele a pregar e a falar de Deus. E agora olho para mim e faço o mesmo desafio quando você escolhe cada um para si mesmo. E agora dizemos: quantos talentos tenho eu? Quantas oportunidades Deus colocou na minha vida? Vou continuar à espera da sorte? Vou continuar à espera que chegue algum momento no futuro? Quantas oportunidades Deus deu a esta igreja? E o problema é que nós ficamos muito dependentes do que vai acontecer e do que vai vir no futuro. E esquecemos-nos do que estamos a viver agora. Ficamos a olhar para o passado, para o que aconteceu, ficamos a olhar para o futuro, o que vai acontecer, e esquecemos do que estamos a viver. Ficamos a falar que os apóstolos tiveram o Espírito Santo e puderam levar o Evangelho a todo mundo conhecido na época. E ficamos a dizer: quando venha o Espírito Santo, quando venha o derramamento do Espírito, nós então vamos fazer, e a igreja vai crescer, e vamos fazer isto, e vamos fazer aquilo. E agora eu fico a pensar naquela frase, que a sorte é quando
oportunidade se junta com a preparação. E fico a pensar nestas histórias que nós vimos, nas oportunidades que Deus põe diante do seu povo e nas diferentes reações, algumas de aceitar o desafio e ir para a frente, ainda que vejam que pode haver perigos, mas sabem que Deus está com eles. E os outros ficam com medo e vão-se deixando estar, vão esperando que chegue outro, ou que chegue o futuro, e que as coisas venham a acontecer sem que ele se meta em perigo. E vamos andando assim. Ficamos à espera que venha, à espera que aconteça. Mas Deus quer já, hoje, usar cada um de vocês, cada um de nós. Ficamos à espera que a obra de Deus possa avançar. Ficamos à espera que Deus possa fazer algo na nossa vida. Mas a resposta está em cada um de nós. Deus não precisa só que fiquemos disponíveis. Não. Deus precisa do nosso tempo. Precisa que nós demos o nosso tempo e disponibilizemos o nosso tempo como um talento. Para que Ele possa, então, dar-nos a oportunidade. Deus precisa também do nosso conhecimento. Precisa que nos preparemos, que estudemos. E Deus também precisa do nosso dinheiro. Ficamos à espera às vezes que a igreja tem dinheiro e recursos para fazer a sua obra. Mas somos nós que aportamos isso. Deus precisa do teu serviço. Deus precisa que sejas tu a dar o passo, perdoes o teu irmão e mostres que há amor e mostres quem é Deus realmente. Deus precisa de nós. E estamos aqui e existimos por alguma razão. A igreja existe por um motivo. Assim como o povo de Israel foi aprendendo durante o tempo, foi vendo os milagres que Deus fazia, nós também temos vindo a aprender durante muito tempo. Tivemos o dom profético com a irmã White, que nos fez crescer, nos fez abrir novos horizontes, expandir a missão. Vemos os milagres cada dia de novos lugares que estão fechados ao Evangelho e se abrem. Vemos em nós mesmos a obra que Deus foi capaz de fazer. Mas chega o desafio e dizemos, não, vamos esperar um bocadinho mais. Ainda não é o tempo, quando chegar, então vamos fazer bem. Deus quer que nós nos ponhamos ao serviço, que nós nos disponibilizemos para as oportunidades que Ele nos dá cada dia, que nos dá hoje. As coisas não vão acontecer porque vai chegar um momento e vamos ter a sorte de estar preparados. As coisas vão acontecer porque nós nos preparamos e vamos dizer, Senhor, estou aqui. As oportunidades de Deus estão à nossa volta a cada dia, a cada momento. E Deus está desejoso de derramar as bênçãos sobre o seu povo, assim como Ele estava desejoso de dar essa terra que manava leite e mel ao povo de Israel. Há oportunidades diferentes. Cada um de nós pode trabalhar numa área diferente. Pode apoiar de uma maneira diferente. Por isso todos temos dons diferentes. E Deus dá a cada um segundo a sua capacidade e segundo o que sabe que podemos desempenhar. Mas o importante não é que dom tenho eu, que dom tens tu. O importante é que tendo 1, tendo 5, tendo 10, tendo 20, tendo um importante que se vê, ou tendo um mais insignificante que não se vê. O importante é que esse dom eu vou a preparar,
eu vou colocar de forma especial nas mãos de Deus, como este menino colocou os 5 pães e os 2 peixes, e vou deixar que Deus faça o resto. Mas agora, se eu olho para os meus 5 pães e 2 peixes, eu fico a pensar, se eu dou isto nas mãos de Deus, o que é que eu vou comer? Se eu coloco o meu tempo ao serviço de Deus, quem é que vai cuidar das coisas que eu tenho para fazer? Se eu coloco o meu dinheiro para o serviço de Deus, quem é que vai pagar as minhas faturas? Se eu coloco os meus talentos ao serviço de Deus, vou perder tempo, não vou ter tempo para as outras coisas, e ficamos a pensar se. Mas o desafio de Deus é: não tenhas medo. Não vais com os teus dons, não vais com as tuas capacidades. Prepara-te e deixa que seja eu quem vai ao teu lado e que vence a batalha. Mas para tudo isso, Deus vai precisar de uma coisa. A mesma coisa que precisou de Davi, a mesma coisa que precisou do povo de Israel, que não teve. A mesma coisa que precisou deste rapaz, que tinha os 5 pães e 2 peixes. Deus vai precisar da tua disponibilidade. Deus vai colocar oportunidades cada dia, a cada momento na vida de cada um de nós. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas agora o desafio que eu vos faço, e o desafio que faz Deus a cada um de nós, é que sejamos valentes o suficiente e tenhamos a fé suficiente para aproveitar e aceitar esses desafios, essas oportunidades. Ainda que aos nossos olhos às vezes possam parecer loucura. Porque se temos a certeza que Deus vai connosco, não há gigante, não há cidade fortificada, não há pessoa mais que a pessoa que rejeita Deus de tal forma que Deus não possa convertê-la. Se eu me coloco nas mãos de Deus, se eu coloco o meu problema, a dificuldade, o meu desejo, o meu objetivo nas mãos de Deus, Ele vai fazer maravilhas. Mas enquanto não nos colocarmos disponíveis diante das oportunidades, Deus vai continuar a querer derramar o seu Espírito. Deus vai continuar a querer fazer crescer a sua igreja. Deus vai querer continuar a fazer a tua vida prosperar. Mas se nós não queremos, se nós não nos disponibilizamos para isso, às vezes, lá em Berlim temos bastante gente que vem imigrante. Cada semana chegam pessoas novas à cidade e à igreja praticamente também. Pessoas que vão em busca de um trabalho melhor, de um melhor salário, de uma melhor situação. E às vezes vemos pessoas que vão com o sonho de chegar lá e encontrar um bom trabalho. Vão com o sonho de chegar lá e já poder ter a vida resolvida. Mas depois vais perguntar, qual é a sua formação? Eu não sei fazer muita coisa, sei isto, sei aquilo, mas pelo menos sabe falar alguma coisa. Não, também não sei a língua. Às vezes queremos agarrar oportunidades, fazer coisas, e não nos preparamos para avançar para isso. Depois temos o outro lado, pessoas que se preparam. Um ano antes vão já estudando um pouco da língua, vão já fazendo currículos para poder entregar, vão já preparando-se para o objetivo que é chegar ali. E esses chegam e têm muito mais possibilidades que os outros. O que eu quero dizer com isto? É certo que Deus está disposto a usar
o mais pequeno dos dons e a mais simples vontade de servir. Mas também é certo que Deus precisa não só de pessoas que possam fazer pouca coisa. Não. Deus precisa que nos preparemos. Deus precisa que nos capacitemos para poder fazer coisas grandes. E aí entra a preparação que todos temos de buscar. A preparação para estar disponível no momento que chegar. Porque vemos Davi e Saul, tanto um como o outro, tinham sido ungidos por Deus. Olhando humanamente, Saul está muito mais capacitado que Davi. Está muito mais preparado. Mas a verdadeira preparação foi a que Davi fez, cuidando das suas ovelhas e aprendendo a confiar em Deus. Há uma preparação que temos de fazer dia a dia. Há uma preparação que temos de fazer. Precisamos de conhecer o nosso Deus, como Davi conhecia. Precisamos de saber que quando eu vou pedir, no momento da dificuldade, o apoio de Deus, a ajuda de Deus, Ele vai estar ao meu lado. Como um pai está a ajudar o filho. Precisamos de saber a que Deus estamos a representar. Que missão é que temos? E precisamos nos preparar para aproveitar todas as oportunidades que Deus quer que aproveitemos para o nosso bem e para o bem da sua causa. Quando a sorte se junta com a oportunidade, melhor, quando a preparação se junta com a oportunidade, alguns chamarão sorte, mas tu e eu vamos saber que é porque Deus esteve do nosso lado. Tu e eu vamos saber que é porque aprendemos a confiar em Deus e quando chegou o momento podemos avançar. Vamos saber que o que aconteceu não foi por sorte, senão porque Deus está no nosso coração e porque Deus está no nosso meio. Vamos continuar à espera da sorte ou vamos preparar-nos para a oportunidade? Que achava que era melhor, não buscava conhecer os teus planos pra mim. Pelo mundo andei sempre só, e tudo que sonhei e tentei fazer sozinha eu não consegui. Imensamente maiores são teus planos pra mim, por isso quero de ti depender, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado seu, e sua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei, e dos meus planos por fim eu desisti, quando os teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor,
Os teus sonhos, Senhor, são maiores que os meus, não os posso nem comparar. Uma vida feliz são teus planos pra mim, como pude de ti duvidar? Sei o quanto me amas e queres fazer meu mundo muito melhor. E por isso hoje venho os meus sonhos, ó Pai, confiar aos cuidados de ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria, prosperidade, completa paz ao lado seu. E sua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando seus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus planos